Olá, benditos! Nossa reflexão de hoje deixa claro que os israelitas não estavam entrando na terra de Canaã como turistas, mas como soldados preparados para a batalha, crendo que Deus lhes daria vitória. Israel era uma pequena nação cercada por nações fortes, poderosas e que não estava em uma posição estrategicamente superior. Nas suas batalhas, eles veriam cavalos e carruagens, além de um exército muito mais numeroso. Mas apesar do perigo óbvio, eles também tinham uma ordem clara de Deus para não temer o que qualquer exército normal temeria: números superiores, tecnologia superior e equipamento superior. E o motivo era um só: o Senhor Deus estaria com eles em todas as batalhas para lhes dar vitória. Como Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Com certeza, um com Deus faz uma maioria imbatível. Agora, veja que Deus não pediu a Israel que tivesse uma confiança cega nele. Muito pelo contrário, eles podiam confiar em Deus porque ele já havia provado o seu poder e a sua fidelidade todos os dias ao longo dos últimos 40 anos. Ele tinha um histórico totalmente confiável. Nos versículos 2 a 4, nós vemos a importância da figura do sacerdote. Embora eles normalmente não fossem para a batalha, porque não eram contados entre os soldados, o sacerdote, que ao que parece era escolhido com esse objetivo, teria um trabalho muito importante quando Israel fosse para a guerra, que era encorajar espiritualmente os soldados para que sua confiança estivesse no Senhor Deus. Nós não devemos nos surpreender ao ver aqui um sacerdote encorajando um exército, uma vez que as guerras em Canaã seriam guerras santas, ou seja, Deus estava guiando o seu povo para trazer juízo àquelas nações pecadoras, como nós temos visto ao longo dos nossos estudos. Para formar um exército eficaz para enfrentar as batalhas, os oficiais deveriam dar atenção a alguns pontos importantes. Entre os soldados que formavam o exército de Israel, alguns deveriam ser mandados de volta para casa. Seria o caso do soldado que tinha, por exemplo, construído uma casa e que ainda não havia desfrutado dela. Ou também aquele que tivesse plantado uma vinha, mas ainda não tinha provado seu fruto. E também aquele que estivesse prestes a se casar. Esses deveriam voltar para as suas casas para que não acontecesse de eles morrerem na guerra e deixassem coisas importantes pendentes na família e em casa. Estas exceções indicam que Deus está interessado sim em que nós desfrutemos das bênçãos comuns da vida. Ele não quer que nós usemos as nossas responsabilidades na sua obra como desculpa para negligenciar a nossa vida pessoal e familiar. Os oficiais de Israel também deviam mandar para casa todos os que estivessem com medo de ir à guerra. Isso porque eles podiam contagiar os outros com o seu medo. E no exército de Deus, todos os soldados deveriam ser dispostos e corajosos. Esse é um testemunho poderoso de que a confiança do exército devia estar em Deus para a vitória militar e não em sua própria capacidade de levantar um exército grande e poderoso. Para Deus, o tamanho do exército não era importante, mas sim o coração do exército. Ele não queria pessoas que pudessem se distrair da verdadeira batalha se preocupando com a sua casa, ou com a sua vinha, ou com a sua noiva. Talvez Paulo até tivesse essa cena em mente quando ele escreveu a Timóteo, dizendo que nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o alistou. Deus poderia fazer mais por meio de um exército menor que estivesse realmente comprometido com ele do que por meio de um exército maior cheio de concessões. A história da vitória de Gideão sobre os midianitas é uma ilustração poderosa dessa verdade. É importante notar que Deus deu instruções a Israel sobre como conduzir a guerra de uma forma justa e organizada. Você vai notar na leitura do capítulo duas abordagens militares diferentes dadas por Deus. Uma para as cidades fora de Canaã, quando eles já estivessem morando na Terra Prometida e fossem expandir o seu território. E outra estratégia para as cidades de dentro de Canaã.
Para as cidades fora de Canaã, eles deveriam fazer o seguinte: antes de declarar guerra a uma cidade, eles deveriam primeiro enviar uma proposta de paz para os seus habitantes. Se eles aceitassem, não haveria guerra e aquela cidade seria subserviente à nação de Israel. Mas se eles recusassem a paz e entrassem em guerra contra Israel, eles deveriam cercar a cidade e então dominá-la. Mas quando se tratasse de guerrear contra as cidades de dentro de Canaã, na Terra Prometida, a ordem era que para essas nações não deveria ser oferecida oportunidade de paz. Israel deveria guerrear contra elas e não deixar ninguém vivo, porque essa seria uma guerra de julgamento e não apenas uma guerra de conquista. A cultura dos cananeus era tão corrupta, social, moral e espiritualmente, como nós já temos visto, que Deus a considerou madura para o juízo. Nesta guerra, Deus estava usando o exército de Israel para trazer esse julgamento contra os cananeus. E o capítulo termina com o comando sobre a preservação da natureza durante um cerco militar. Como um cerco para conquistar uma cidade poderia demorar muitos meses, alguns até anos, o exército sairia ao redor do campo em busca de suprimentos e de madeira para a construção e para fazer fogo. Era comum que o exército sitiante derrubasse as árvores na área ao redor da cidade cercada. Por isso, Deus ordenou a Israel que não cortasse as árvores frutíferas, que serviria para alimentar o exército, mas apenas as outras, e o suficiente para as construções durante o período de cerco, até que a cidade se rendesse e eles a conquistassem. Nós não podemos esquecer que também estamos em guerra contra Satanás e os seus demônios, mas o Senhor nos encoraja através da sua palavra, dizendo: não temas. Quando andamos pela fé e mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, Ele nos dá a paz e a confiança que precisamos. Você está a caminho da vitória quando sabe que o Senhor Jesus está ao seu lado, lutando com você e por você. Amém? E no nosso próximo encontro, nós vamos continuar falando dos procedimentos, inclusive como um soldado deveria proceder ao se apaixonar por uma prisioneira de guerra. Não perca!